A melhor coisa que você tem que fazer, quando você estiver dentro da sua casa, não estiver fazendo absolutamente nada, sempre tenha do seu lado isso aqui, um livro. Isso é uma das coisas mais importantes que nós temos que ter, uma boa leitura. E outra coisa, ficarmos por dentro de tudo que tem de bom e de melhor. Eu posso falar para você uma coisa, eu tenho esse livro aqui, da escritora Valdete Pugliese, de São Paulo, Uma Rosa do Deserto, ele também faz parte da minha cabeceira, como também o outro, que esse é demais, né? O Caçador de Pipas. Olha para isso. É muito bom ter esses belos livros na nossa cabeceira, para que possamos sempre estarmos lendo, aprendendo e outra coisa, né? Divulgando tudo que tem de bom e de melhor. Vamos receber o nosso convidado de hoje, na nossa live Café Arte com Cultura, nosso querido Júlio. Boa noite. Filho de pernambucano, mas nascido na cidade de Paulo Afonso, Bahia. Júlio Pereira Lucas Neto, hoje aplicado na cidade de Jequié, interior do estado da Bahia. Entrevistado de... Seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, mais uma vez estamos aqui. Isso é muito bom. Olha, Júlio, é uma satisfação tê-lo no nosso programa Café Arte com Cultura. Você é escritor, poeta, além de tudo, roteirista, diretor brasileiro. Não sei se roteirista, olha, ele é escritor, poeta e roteirista. Tudo na praia dos textos, como um bom autodidata, enveredei por várias, me espraiei pelas letras. Então, como eu já te contei ontem um pedacinho dessa longa história, desde muito cedo eu escrevo, eu fiz jornais xerocados, zines xerocados, jornaizinhos em Salvador, da cena da contracultura de Salvador, na primeira parte dos anos 80, e desde então eu estou sempre escrevendo, também tenho alguns contos aí, e acabei enveredando. Como roteirista, eu não falei sobre isso na live ontem, na metade da live de ontem, mas como roteirista já em Salvador também, aí de Paulo Afonso com 9 anos de idade, vale a pena reforçar aqui, Paulo Afonso é belíssima, uma ilha artificial no meio do sertão, terra de Maria Bonita, Camaçô, Lampião, e tem muita história, aquela região, um paradoxo entre a aridez do sertão e a riqueza do Rio São Francisco, que ainda persiste aos desmandos do homem, e então uma cidade que tem esse paradoxo da seca, da água em abundância, do raso da Catarina, e da tecnologia das usinas hidrelétricas, as primeiras do Norte e Nordeste. Então é uma cidade extraordinária que vale a pena as pessoas conhecerem. E quando fui para Salvador, aos 9 anos de idade, meu pai se aposentou da Chesf e fomos morar em Salvador. Então, já adulto, jovem adulto, com 22, 23 anos, tive a oportunidade de trabalhar, eu acho que 24 anos, tive a oportunidade de trabalhar com Álvaro Guimarães na televisão, na CNT Aratu. Álvaro Guimarães tinha uma certo no Álvaro, mas a nova diretoria da CNT, que a Aratu entrou em rede pela CNT, a nova diretoria, salvo engano, Aceno Atas, o coordenador, e ele não tinha mais esse nome, ele achava pejorativo e tal, acerte no Álvaro, e então eu sugeri um nome, acabei sugerindo um nome chamado Muito Prazer, Álvaro Guimarães, e acabou dando certo esse nome, todos gostaram dessa proposta, e anos depois eu vim descobrir que Chacal, o escritor Chacal, tinha se lançado na poesia com um livro que dizia assim, Muito Prazer, Chacal, ou Muito Prazer, Carlos, alguma coisa assim. Então, interessante como a gente está sempre, de alguma forma, dialogando
com outras poéticas, né? Poética no mundo inteiro. E Álvaro Guimarães, basta dizer também, para quem não conheceu, ele já faleceu, eu acho que já há quase uma década, Álvaro Guimarães foi um grande jornalista, um cineasta também, ele fez Caveira My Friend, um filme extremamente polêmico para os anos 60 ainda, foi um dos primeiros cineastas na região, influenciou o tropicalismo, Caetano cita ele no livro dele, Caetano cita Álvaro Guimarães, porque Álvaro Guimarães colocou ele e Bethânia num palco pela primeira vez, foi quem primeiro Caetano e Bethânia, e Álvaro como cineasta também, e depois passou a apresentar programas de televisão. Foi nessa ocasião, e através de Luiz Moura, que também está falecido, eu acho que eu estou ficando velho, né? Todos os meus estão falecendo, então o Luiz Moura, ele me convidou para trabalhar com esse programa, porque Luiz já conhecia meus trabalhos, meus textos, que eu escrevia com 14, 15 anos para uma banda chamada Sinal Vermelho, que abriu shows até para Luiz Caldas. Imagina, Luiz Caldas no auge, com 80 mil pessoas assistindo, e uma banda de metal, de rock and roll, dendê, rock and roll baiano, com letras de um garoto de 14 anos, estava lá abrindo show para Luiz Caldas. Então, tem todas essas histórias. Eu estou sempre pela praia das letras. É uma coisa boa que acontece, porque a facilidade que a sua pessoa tem de desenvolver os seus projetos é muito grande. Hoje tem pessoas que dizem, eu sou escritor, eu sou produtor, mas não consegue dar um passo sem que alguém chegue para ele o seguinte, olha, vamos tentar fazer isso. Você começou a escrever desde cedo, então teve a facilidade, primeiro que você teve o dom, e teve a facilidade de aprender e gosto daquilo que você hoje é. Escritor? Poeta. Uhum. Mas tem uma coisa, você hoje está na cidade de Jequié, agora há quanto tempo? Estou há mais de 20 anos. Há mais de 2 décadas. Vim morar aqui, fui muito bem recebido por essa cidade, por isso que estou por aqui, e já há quase 2 décadas. Tenho um filho jequiéense, tenho um filho soteropolitano, e estou por aqui já há quase 20 anos, sempre trabalhando, já fui colaborador de vários jornais, fundei 2 jornais, fundei o jornal Correio do Interior, participei da revista Muito Mais também, como coordenador da editorial, e estou sempre ativa, como eu falei, né? E hoje também sou funcionário do município, então já sou refém da cidade. Eu digo que eu sou cosmopolita, eu não sou Paulo Afonsino, não sou jequiéense, não sou baiano, eu sou cosmopolita. Embora tenha rodado pouco, né? Não saí ainda do Brasil, mas tenho um espírito cosmopolita, sou um pouquinho de Salvador, sou um pouquinho de Paulo Afonso, sou um pouquinho de Jequié, mas estou em Jequié também por conta disso, porque sou funcionário público do município, fiz o concurso, passei e estou por aqui, até a aposentadoria, a não ser que eu ganhe na Mega Sena, mas tem aquela piada, né? Eu me lembro daquela história do cara que fica rezando para Deus, dizendo, Senhor, fazer com que eu ganhe na Mega Sena, Senhor, fazer com que eu ganhe na Mega Sena. Aí diz que um dia Deus se reta com ele e diz, sim, meu filho, mas pelo menos jogue, né? Faça alguma coisa. Então eu não jogo para ganhar na Mega Sena. Eu dependo mesmo do salário como funcionário público. Você é autor do livro, novamente, Poesia, que foi lançado na 10ª Bienal do Livro da Bahia em 2011, não é? Exato. Isso aí. É esse aqui. Eu posso até ler alguma coisa dele, né? Vamos ler um pouquinho de poesia? É muito bom. Isso é muito bom. Teve um grande artista aqui em Jequié, que faleceu, o saudoso Musaé, quem é de Jequié sabe do que eu estou falando, e ele um dia encontrou um poema meu, que eu tinha escrito, tinha publicado no jornal, e ele estava ele, Musaé, e o jornal
um poema meu, os dois estavam na sarjeta, ambos na sarjeta. O Musaé tinha tomado todas e estava na sarjeta, e encontrou esse recorte de jornal, achou interessante o poema, guardou, depois ele me contou, meses depois ele me contou que ele musicou esse poema, infelizmente eu não tenho essa versão musicada, e depois que ele descobriu que o poema era meu, ele foi juntar a pessoa ao poema, ele achava que era de um autor que nem fosse morasse em Jequié, radicado em Jequié, e aí ele musicou. E para mim foi uma honra, porque Musaé era um grande artista, e então eu coloquei, o título do livro chama-se Novamente Poesia, por conta desse poema, que o próprio Musaé musicou. Então, se chama Novamente Poesia. Café, arte com cultura. Quero viver como quem faz poesia, como quem voa, como quem cria. Não como um pássaro que voa, mas como homem de asas. Você já viu o homem de asas? Ele não voa como um pássaro que voa como quem anda no espaço. Ele voa como quem devora o universo, como quem busca o verbo, como quem une versos, como quem faz poesia. Júlio Lucas, novamente. Café, arte com cultura. Olha, eu estava observando a simplicidade da colocação das palavras. Uhum. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. E tem uma das coisas que... É uma luta para fazer uma arte com simplicidade, eu acho que é a busca de todo artista, é alcançar um grau de simplicidade. Nem sempre eu consigo, às vezes eu sou prolixo, até na poesia. Sim. Uma das coisas que eu fico observando, que muitos querem escrever, querem ter o seu livro, porém ainda não parou para analisar qual seria o contexto, qual seria a linha que ele vai seguir neste livro. Pegar um papel, pegar uma caneta, é fácil você escrever alguma coisa. Mas você começa a ter que fazer o cabeçalho, como antigamente. Você começar a primeira linha para chegar até a última. São vários caminhos. São vários caminhos. Quando a pessoa consegue chegar nesse ponto, que a pessoa simplesmente, ele já tem um dom e aí ninguém mais tira, só Deus. Então, você que é poeta, escritor, também foi convidado para eventos literários como FIPLELO, Festa Literária Internacional do Pelourinho, em 2017. Uhum. Essa participação foi boa. Como eu te contei ontem também, um determinado momento, José Inácio conheceu meu trabalho e tanto me convidou para a Bienal, eu te contei essa história, eu vou repetir de novo, né? Vou repetir essa história, porque é interessante. Ele me convidou aleatoriamente, ele conheceu meu trabalho através de um amigo meu chamado Edmar Vieira, de Maracás, e me convidou para participar da Bienal, ainda que fosse um poeta inédito, eu não tinha nada publicado. E na Bienal de 2011, em 2009, ele me provocou, perguntou por que eu não tinha publicado ainda um livro, e eu disse que se eu fosse convidado para a próxima Bienal, eu chegaria com o livro embaixo do braço. Quando faltavam 3 meses da Bienal de 2011, José Inácio me provocou de novo, perguntou se o livro estava pronto, e lá vou eu correndo para publicar o livro a toque de caixa. Também, por conta dessa amizade que se formou, e José Inácio é um cara que roda o país inteiro, tem sido curador de vários eventos literários, e então ele me convidou também para a primeira FLIPELO. E foi uma experiência incrível. Eu falei para você ontem que foi foi em homenagem a Jorge Amado, e eu me apresentei na casa de Jorge Amado, no espaço Zélia Gattai, no projeto A Voz é Dita. E tive contato com vários poetas, Mabel Veloso, a irmã de Caetano estava lá, e tantos outros poetas, se eu for citar os nomes, né?
e acabamos fazendo uma grande confraternização. Esses eventos têm sido isso. Desde então, eu tenho participado de alguns eventos, tive também na FESLAM, Festa Literária de Amargosa, tive também na festa literária, no Festival Literário de Paulo, no FLIPA, Festival Literário de Paulo Afonso, e estava bem ativo nisso até que veio esse paradeiro aí por conta da pandemia, mas a gente espera voltar a circular nas asas da poesia. A FESLAM, essa foi a festa literária que aconteceu em Amargosa, foi em 2019, né? Foi no ano passado. No ano passado, salvo engano, em novembro para dezembro, também fui convidado, foi organizado pela Universidade Federal, dali da região do Recôncavo, e foi maravilhoso. André Galvão me convidou, também foi outra experiência incrível, né? Eu lembro sempre da Zélia, que é uma pessoa que eu tenho um maior respeito, que é da Editora Azul, do Rio de Janeiro. Ela grava o Toque Cultural, que também quero ter o prazer de convidá-lo também, para a gente fazer uma gravação, para a gente colocar na programação da nossa rádio. E coisas que de 10, 15, 20 segundos, para que as pessoas entendam que não é só também você pegar um livro, você tem que também prestar atenção naquilo que é dito nas emissoras de rádio, apesar que muitas delas não fazem isso. Eu vou ter o prazer, como já fui ter um toque cultural, e também, para mim, vai ser uma satisfação imensa ter a participação da sua pessoa em áudio na programação da rádio. Isso, para mim, vai ser uma satisfação, não tem preço, é muito importante. Mais uma coisa, Júlio. Poeta, os trabalhos artísticos, qual desses trabalhos que você é escritor, poeta, presidente da academia, qual desses trabalhos você está mais direcionado, que você está mais apegado? Café, arte com cultura. Olha, eu diria que eu me sinto mais confortável, ou não sei se a palavra seria confortável, mas onde eu me sinto melhor trabalhando, fazendo mesmo o labor mesmo da arte, é na poesia. E todas as outras atividades minhas, sejam na comunicação, sejam dentro da própria prefeitura, na Secretaria de Cultura, também pela Academia de Letras de Jequiel, como produtor cultural, desenvolvendo várias atividades em parceria com os amigos, tudo isso, tudo é um complemento. Eu sou inquieto por natureza e tenho que estar sempre envolvido com alguma atividade. Agora, a minha atividade principal como artista, eu me sinto realmente na poesia. Embora eu tenha, como eu falei, tenho romances, tenho contos, e ainda vou ver o resultado disso quando publicar, né? Porque a gente só sabe depois que chega nas mãos, quando a gente perde, quando já não é mais nosso, é que a gente tem noção do alcance. Então, eu tenho ainda alguns projetos mais pela frente aí, para publicar livros em prosa também. Mas eu me sinto muito bem como um poeta. Tanto que eu também, quando era criança, adolescente, pré-adolescente, adolescente, eu era letrista, né? Comecei a compor letras para algumas bandas e para algumas pessoas, e desde então, estou aí, letrista, poeta. É como poeta que eu me sinto bem. A Helena Almeida entrou na sala, prazer imenso. Seja bem-vinda ao Toque aqui para a gente, o Café Arte com Cultura, Café Arte com Cultura. Olha, deixa o coraçãozinho aqui no Instagram e também dá uma passadinha no YouTube, no canal Café Arte com Cultura, e se inscreva no nosso canal e também clica lá no sininho. Quando tiver novidades, você vão estar recebendo automaticamente
Belinha, prazer imenso. Belinha, olha, a Belinha, ela é uma profissional de comunicação do Rio de Janeiro. Um prazer imenso ter você aqui conosco. Ô, Júlio, me diz uma coisa. Você falou de... Obrigado, Belinha. Obrigado por estão aí nos acompanhando. Um abraço para Vajão novamente. Estava ligado aí, eu acho que ainda está. Murilo Hollenberger, que é o nosso grande apoiador em todos os nossos trabalhos. Pois não, Davi? Você falou em poesia, então vamos ouvir mais uma? Pois não. Eu vou ler agora uma, falei sobre ela ontem, que foi um marco na minha história, minha carreira, porque foi quando eu te falei que eu era um adolescente rebelde, só deixei de ser adolescente, mas eu acho que eu continuo um pouco rebelde, e eu escrevia letras para bandas de rock, letras para o cenário alternativo em Salvador, e eu achava que a poesia era aquela coisa meio lírica, erudita e tal, só com 15, 16 anos que eu vim de estudo de Ferreira Goulart e me identifiquei com a poesia dele, e foi quando eu disse, eu posso ser poeta também, porque já que o poeta pode falar mal até da poesia, isso é liberdade total. Então eu vou ler Não Há Vagas, de Ferreira Goulart, um poeta, ou eu acompanho, ou por coincidência a gente está sempre dialogando, porque volta e meia, o último livro dele, antes dele morrer, eu também me identifiquei muito com o livro dele, tinha tudo a ver com o meu projeto, Radiografismos, que é o novo livro. Café, arte com cultura. Então não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, senhoras, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhoras, senhores, não fede nem cheira. Ferreira Goulart. Café, arte com cultura. É muito bom. É uma realidade curta que realmente é retratado nas palavras, nessas colocações no qual a sua pessoa acabou de proferir. São coisas que nós temos que sempre parar, analisarmos o contexto que nós estamos vivendo para não cometermos erros mais ainda, mas nós estamos cometendo, né? Me diz uma coisa, me fala, sabe de quê? Feira da Poesia e também do Rocura. Quero saber. Da Feira da Poesia? E foi do Rocura. Ah, Rocura, sim, certo. O Murilo ontem estava me falando sobre isso. Quero mandar um abraço também para Mara Coutinho, que está ligada aí, nossa amiga da Pastoral da Criança. Também quero mandar um abraço aí para o Murilo Donato. Pois é, a Feira da Poesia, eu também falei disso ontem, foi um projeto, logo quando eu cheguei em Jequié, e o secretário, na época, o diretor de cultura, na época, Sérgio Mellen, me pediu um projeto, eu apresentei, e o projeto se chamava Quarta-feira da Poesia. Como depois foi mudou para terça, mudou para segunda, até que mudou para um dia que não existisse mais, mas então eu mudei o nome de Quarta-feira da Poesia para Feira da Poesia. E foi um projeto interessante, porque, na verdade, era uma provocação para os jovens. Eu convidava muitas pessoas, jovens talentos do teatro, das artes em geral, da música, para se apresentarem na Casa da Cultura, aqui em Jequié, e foi muito interessante. O Rocura foi um projeto tocado por um coletivo que a gente criou aqui em Jequié. Tem mais de 10 anos essa história, né? Tem uns 11, 12 anos. Murilo que deve saber bem.
era o coletivo Borda da Mata. Esse coletivo Borda da Mata nasceu com uma reunião de amigos também, de jovens. Eu era o cabeça branca no meio, e estávamos eu, Murilo, o Chau, o Tiago Machado, e juntos nós fizemos um trabalho que era um coletivo, um associativismo informal para trazer artistas do Brasil inteiro. E nesse Rocura foi um histórico para a gente, que a gente trouxe o Camisa de Vênus, ainda que sem Marcelo Nova nos vocais, esqueci, meu amigo Jerry Marlon no baixo, e Ave Maria, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E alguns remanescentes da banda original do Camisa de Vênus. E então trouxemos Camisa de Vênus, Vivendo do Off, uma banda que já tinha já tinha participado de festivais na Europa, uns garotos que ganharam muito, fazendo rock and roll, soteropolitanos, e fazendo rock and roll com uma linguagem super interessante, Vivendo do Off. E trouxemos umas meninas de uma banda documental de Alagoas, chamada Camarões Orquestra Guitarrística, eu acho que era isso, o nome também meio complicado. Então foi muito interessante, tivemos a participação também salvo engano, tivemos a participação de Neubera, né? A galera local também. Então a gente sempre fazia isso, juntava a galera local, trazia a gente de fora, e esse coletivo Borda da Mata, a gente trouxe muita gente incrível. A gente trouxe uma banda chamada Volantes, do Rio Grande do Sul, incrível a banda. Trouxemos bandas do Rio de Janeiro, de Curitiba, São Paulo, a banda INE de São Paulo, aqui em Jequié, eles tinham uma caixa que era uma aparelhagem de som que não usava, ela tinha seu gerador, então eles colocavam em qualquer lugar no meio da praça, faziam um som pesadíssimo, e uma banda incrível. Então trouxemos muita gente boa para Jequié pelo coletivo Borda da Mata, com a participação de Chau, Murilo Hollenberger, Tiago Machado, e muitas outras figuras daqui de Jequié. A gente deu uma agitada boa na cidade. A banda de Amba também veio, de Salvador, muita gente boa. Olha, uma coisa é certa, como eu falei ontem, o Murilo é pau para toda obra. O Murilo, onde ele chega, ele agita. É verdade, um grande agitador cultural, um grande aglutinador e uma figura humana incrível. Isso aí realmente, o Murilo, ele tem isso de super importante, e eu agradeço muito a Deus em ter o Murilo ao lado, ajudando na divulgação não só da rádio, como também dos projetos. É o responsável por a gente estar aqui trocando figurinhas também. Responsável, ele que me colocou aqui para fazer as lives, você vai fazer as lives. Então, o Murilo, ele é o produtor, ele sabe no momento certo de chamar a atenção. Isso aí é o Murilo. Isso é o Murilo. Olha, você escreveu para jornais, sites e blogs de literatura. Me diz uma coisa, os jornais da região, você ainda continua escrevendo para eles? Eu dei um tempo. Eu tive um jornal que eu escrevia e diagramava, porque fazer jornalismo no interior não é fácil, né? Fazer jornal no Brasil, no mundo hoje está difícil, imagine no interior, né? Então, quando eu cheguei em Jequié, eu conheci um dos maiores jornalistas daqui da região, que é o Wilson Novaes, e ele me deu a oportunidade, acabei assumindo o jornal dele, que ele tinha fundado, que era o Jornal Atual, e dei seguimento, e depois em um outro momento eu fui convidado para fundar um jornal novo, e aí eu criei esse projeto chamado Correio do Interior. Era um jornal tamanho standard, com um caderno de cultura, uma ousadia. Tanto foi uma ousadia que
Eu não tive que durar mais que um pouco mais de um ano com esse jornal, capa colorida, tinha uma versão online, foi talvez o primeiro blog, primeiro site, não era nem blog, era um site, primeiro site de jornalismo regional, local, que eu fundei, foi o Correio do Interior Online, e pronto, então tive todas essas atividades na comunicação, passei por revistas, vários jornais, depois fiquei só como colaborador, porque não é fácil. Eu sabia escrever, me virava diagramando também, diagramei por muito tempo o Correio do Interior, ficou interessante, modéstia à parte, mas eu não sabia vender nem cobrar. Então era um problema. Quando arranjava uma pessoa boa para vender, ele era bom demais também na hora de... era esperto demais para vender e repassava pouco as cobranças. Então, eu resolvi dar um tempo e sou apenas um freelance. Então, a pessoa me convida, eu vou lá, escrevo alguma coisa, sou um colaborador mais à distância. Então, fiquei como colaborador por vários anos, 5, 6 anos aí, a revista Muito Mais também, uma revista local. Eu botava conteúdo na revista, além de fazer uma revisão. E por aí vai. Eu estou sempre nessas. Veja só, olha, nós estamos observando a qualidade dos serviços no qual a sua pessoa faz, isso é muito bom. E tem uma das coisas que eu fico observando aqui também, só ouvindo, além dos seus trabalhos, qual o livro, o escritor que mais chamou a sua atenção? Como eu te falei, né? Por várias coincidências, o teólogo foi essa figura aqui, né? Lá, é o poeta que eu mais me... Aparece ao contrário, mas todo mundo dá para entender. Ferreira Goulart é um poeta que realmente me arrastou para a poesia definitivamente. Agora, eu estou sempre... eu gosto muito... eu sou muito eclético, né? Então, eu gosto de Castro Alves, de Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, do pessoal da geração beat, né? Dos beatniks, como Jack Kerouac. Eu sempre gosto de Rimbaud, Baudelaire, os pré-modernistas, os românticos e os pré-modernistas e os modernistas, né? Allen Ginsberg. E por aí vai, são muitos. Eu não tenho... Eu sou muito, assim, avesso, talvez por minha base lá na adolescência, eu ter me envolvido com o movimento punk, com os anarquistas, então eu sou muito... eu não sou de idolatrar, eu sou de me identificar e me torno amigo, né? É como uma vez eu fiz também várias transmissões ao vivo e coberturas do Festival de Inverno em Conquista, e em uma ocasião encontrei o Nazi e o Edgar Escandurra do IRA, e eu nem sabia que eles estavam brigando já, que a banda ia separar, mas depois voltaram. E na ocasião eu entrevistei os dois e eu disse assim, olha, vocês não sabem disso, mas aqui eu encontro velhos amigos, porque eu não estava ali como um tiete, eu estava ali como amigo. Então, bandas como Ira, como o pessoal da Plebe Ru, Pato Fu, Barão Vermelho, o Zé Cabaleiro, todos esses eu tive a oportunidade de entrevistar, Paralamas de Sucesso, e todos eles eu chegava como se fosse um velho amigo, porque eu acompanhava o trabalho deles, eu entendia mais ou menos aquele universo, porque eu tive uma banda no cenário de Salvador, né? Na verdade, praticamente eu passei Sinal Vermelho com 14, 15 anos, eu era letrista e produtor de Sinal Vermelho, depois eu montei uma banda chamada Regicídio, né? Regicídio, e depois fundamos uma banda chamada Olhos de Poeta, e por aí vai. Depois em Paulo Afonso
Eu produzi uma banda chamada Banda Batida Seca, né, que era uma banda que misturava hardcore, baião, punk rock, era muito interessante o trabalho dos meninos. Inclusive, Luciano Robô, o vocalista, hoje está em Salvador, ele é soteropolitano, com a banda Confusão, uma banda chamada Confusão. E, isso, na verdade, mesmo. Isso. A galera de São Caetano. Então, eu entendo isso como a artista muito de teatragem. O único momento que eu posso falar assim, que eu tremi realmente nas bases, diante de alguma figura reconhecida até internacionalmente, foi quando eu precisei, trabalhando no programa de Álvaro Guimarães, e Luiz Moura chegou para mim e disse: Júlio, eu preciso que você faça uma coisa, você ligue para a casa de Caetano Veloso e lhe diga que Álvaro não sabe disso, Álvaro Guimarães, que era o nosso apresentador, mas diga que veja se você consegue marcar uma entrevista exclusiva na casa dele e Álvaro. E aí, meu amigo, quando Caetano atendeu o telefone, eu não sei não, eu nunca fui de teatragem não, mas eu tremi nas bases quando Caetano atendeu. Eu também estou numa coisa muito pessoal, muito íntima, da amizade grande entre ele e Álvaro Guimarães, e Álvaro não sabia disso. Então, eu estava mexendo numa amizade longa, e aí, quando Caetano atendeu, mas ele foi super gentil, foi extraordinário, eu disse: olha, não é o Álvaro que está falando, é da parte de Álvaro Guimarães, mas ele nem sabe que eu estou ligando, mas estou convidando você e tal, querendo ver se a gente pode fazer uma entrevista exclusiva. E foi engraçado isso, vou até contar. A gente marcou 2 vezes no Carnaval de Salvador, mas Carnaval de Salvador você já sabe como é que é, né? A gente estava lá, quando a gente saía do camarote, que era a nossa base, na Ondina, aí quando a gente voltava diziam: Caetano passou aqui agora. Eu digo: não é possível. Então 2 vezes ele foi ao nosso encontro e não rolou a entrevista. Então eu pensei, acabou, né? Fecharam. Não tem mais condições. Aí ligou para o meu celular e disse que estava disponível, que não tinha condição de fazer no Carnaval, mas que ele estava em casa, disponível o domingo todo, e que a gente podia ir na casa dele. Então, passamos uma tarde na casa de Caetano e entrevistando ele com exclusividade. Inclusive, na ocasião, estava Cacá Diegues, estava Almodóvar, Tava, como é o nome dela? A ex-mulher de Chico Buarque, como é o nome dela, Lana? Hein? Marieta Severo. Aí eu olhei para Álvaro e disse assim: rapaz, a gente tem material aqui para fazer o programa por um ano de programa. E aí Álvaro disse: não, viemos para fazer uma exclusiva, fazer só. Olha, Café, arte com cultura. Rapidinho. Gente, seguinte, olha, eu sei que tem gente reclamando comigo porque eu nunca mais mostrei ela. Aqui, ó. Caneca Café Arte com Cultura. Essa que é a caneca do programa aqui, essa é a marca nossa, Café Arte com Cultura. Essa é a minha caneca que eu sempre gosto de tomar o meu café, ou se não beber um pouco de água. Mas hoje eu tô, só está aqui para perturbar um pouquinho. Veja só. Eu espero fazer parte de uma entrevista pessoal aí e ganhar uma dessas. Me diz uma coisa, entrevistar o Caetano Veloso é uma das coisas mais gostosas que tem, porque o Caetano, ele tem um jeito especial de responder as coisas. O Caetano e o Gilberto Gil, em uma entrevista, você tem que estar totalmente linkado com os dois para poder entender as respostas, que é um negócio incrível. O Caetano é mais ainda, né? Então, são incríveis. Confia Caetano ou não. Na verdade, essa entrevista foi o Álvaro que conduziu, ele era o entrevistador, Álvaro Guimarães, e foi um bate-papo entre velhos amigos, porque, como eu falei, Álvaro foi o responsável por ter produzido, dirigido Caetano e Bethânia no primeiro espetáculo,
Então foi um encontro de velhos amigos. Marieta também ficou feliz, viu o Álvaro também, eles se conheciam. E agora Gil eu entrevistei aqui em Jequié, no palco do São João. No São João, não vou lembrar aqui qual foi o ano, mas sob a secretaria, a coordenação de Bené Sena, um grande amigo meu, grande figura, foi um musicista, um baterista do Bossa 6, nos anos 60, e um abraço aí para Lucas Ribeiro. Lucas Rapaz está aí, ligado. Um abração, Lucas. Então, a gente fez o Bené Sena, ele teve uma ideia extraordinária, que foi convidar Gilberto Gil para o São João. Ele se apresentou no dia do aniversário dele, fez o pré-lançamento do disco Fé na Festa, e você acredita que ainda teve polêmica aqui em Jequié, porque tinha gente dizendo que Gilberto Gil não era forró, gente que acredita que forró é um monte de lambada eletrônica aí que o pessoal forró, e não sabia que Gil, o primeiro instrumento de Gil foi uma sanfona. Gil era apaixonado por Luiz Gonzaga, ele deu uma resgatada na carreira de Luiz Gonzaga, também reverenciou o próprio Jackson do Pandeiro, que foi também um dos nossos homenageados no São João aqui, e entrevistei Gil e teve uma polêmica, porque tinha jornalistas, que se dizem jornalistas aqui, dizendo que era para ter trazido uma grande banda de forró, e não Gilberto Gil, nem teve jornalista aqui que disse que Dominguinhos estava ultrapassado. Dominguinhos fazendo um turnê da história dele, um show lindíssimo, belíssimo, e tivemos essas coisas que acontecem quando a gente fala de cultura. Então, se Dominguinhos está ultrapassado, então vamos fazer uma comparação. Na época falaram que Dominguinhos estava ultrapassado. Então, o Paralamas do Sucesso está o quê? Pois é, eu digo sempre para os mais jovens que não existe música antiga nem música nova. Existe música boa e música ruim. Às vezes uma música que tocou no verão passado, eu quero que me digam qual foi o hit do verão passado. Essa sim é antiga, porque tem um bocado, tem várias músicas que tocam por aí e que no outro ano ninguém sabe que existiu. Tem várias bandas que tocam por aí, no outro ano ninguém sabe que existiu. Porque eu não sou contra estilo musical nenhum, eu sou contra a falta de honestidade com o trabalho que a pessoa faz. Então, eu acredito que quando a indústria de massa ela fala mais alto do que o próprio gosto do artista que faz, que está ali cantando, então é um desserviço para a humanidade. Então, eu acho que não existe música antiga, não existe música antiga, nem música contemporânea, nem música moderna. Eu acho que em geral, existe arte, e existe aí a boa música e uma postura honesta ou não diante do que você faz. Então, é por aí que eu penso. Ontem eu comentei com a sua pessoa que as escolas não retomam o que faziam antigamente de criar aqueles grupos e cada um ler um livro e comentar sobre ele, né, para poder trazer para a juventude a cultura, trazer de volta, resgatar, não só isso, reconhecer a arte que está ali escrita e conhecer o artista e simplesmente falar do que é de bom. Hoje, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, na pandemia que nós estamos vivendo, como eu falei também, seria um momento muito bom que os pais pegassem os livros e começassem a ler perto do filho, para que ele começasse também a ter o gosto pela leitura. Um dos problemas que nós temos é que o jovem hoje, não na sua totalidade, eles não sabem ler nem tampouco interpretar um texto. Isso é uma das coisas que a mim me deixa muito preocupado, porque nós não sabemos como será o futuro. Imagine como será o futuro de alguns escritores se eles não
parar e analisar e estudar como deve ser estudado. Não é só pegar no quadro, escrever alguma coisa e acabou. Não, você tem que escrever, passar a noção do que é aquilo ali, para que esses estudantes possam automaticamente aprender mais coisas. Você que é uma pessoa, Júlio, que sabe muito bem as dores de cabeça de se lançar um livro. Escrever é uma dor de cabeça para muitos, para você é uma coisa como se fosse jogando um balde de água assim no piso, que a água vai correndo devagar. Você escreve com a maior leveza. Agora, divulgar e lançar um livro no Brasil é complicado? Tem até, quero mandar um abraço aí, tem um Planeta Azul Editora, tá aí ligado com a gente aí também. É a Zélia. Zélia, então, ela que bem pode responder isso. Eu acho que o mercado editorial é muito complicado, não é barato e tem sofrido uns baques, né? Mas acredito que, também uma opinião minha, eu acho que talvez depois que passar essa pandemia, é claro que hoje tem a versão online, a gente pode publicar online, inclusive eu creio que eu vou fazer isso, eu vou fazer uma publicação virtual, eu estava com o projeto todo pronto para o Radiografismos, meu novo livro, mas fazer um evento virtual e futuramente retomar. Eu acredito que, óbvio que boa parte das famílias são desestruturadas, não têm acesso à informática, não têm acesso à educação como deveria ter, mas realmente você falou uma coisa, o Brasil é um país de poucos leitores, mas o Brasil é curiosa, comparar com outros países do mundo, o Brasil é muito forte a música, a musicalidade, embora tenha descido a ladeira, né? Embora tenha cada dia perdido mais a qualidade das suas... Embora também sempre tenha gente interessante fazendo alguma coisa. Mas, já na Europa, a questão da leitura, e até outros países aqui da América Latina, as pessoas leem muito mais. E eu acho que o Brasil, a gente peca nisso, talvez porque a gente teve grandes artistas dos 60 para 70 na música, Chico, Caetano Veloso, Gilberto Gil, tantos grandes letristas, que isso nos aproximou um pouquinho digamos assim, da poética pela música. E aí talvez essas gerações leiam um pouco. É fundamental, a leitura é fundamental. Eu acho que logo quando eu aprendi a ler, em casa tinha estante, ainda hoje tenho, né? Até o Abu Janra, o André Abu Janra, filho do Abu Janra, o famoso Abu Janra do teatro. O André, ele faz umas lives interessantes, um grande comediante, cara inteligentíssimo, músico. Aí ele disse que ele aluga estantes para lives, estantes com livros. Então, quando eu tinha 6, 7 anos, quando eu comecei a aprender a ler, e na estante de casa tinha uma coleção Delta Júnior, meu pai tinha coleção, além também das 1001 Noites, também, né? Os contos de Sherazade, aquela coisa. Então, quando eu aprendi a ler, eu fui logo para Delta Júnior, tinha muitas imagens, muitos desenhos, muitas figuras, e os textos contando o que era aquilo tudo, né? Então, quando eu comecei a fazer a leitura ali, sentado no chão, lendo Delta Júnior, depois lendo As 1001 Noites, sempre fui fã de cinema, fui louco por cinema. Lembro a primeira vez que eu paguei, quer dizer, eu já frequentava cinema antes, mas não pagava ingresso. Então, a primeira vez que eu paguei o ingresso, eu me senti um homem, um adulto, né? Me senti mais gente, porque eu estava pagando o ingresso. Até hoje eu me arrependo, podia continuar sendo gratuito, né? Então, sempre gostei de cinema, sempre gostei de leitura, sempre gostei de música. Minha casa, minhas irmãs ouviam Raul Seixas, meu pai ouvia a Velha Guarda, então fui ter contato com as minhas irmãs com Raul Seixas, com Fagner, com Alceu
traz para a gente um olhar diferenciado, né? Eu acho que a falta da leitura não é questão de ser ou não ser intelectualizado, erudito, não tem nada a ver com isso. A importância de aprender a ler, e hoje todo mundo está tendo acesso à escrita e à leitura por causa da informática, as pessoas estão tendo mais acesso, porque elas não têm, a juventude talvez não tenha, assim, tem acesso a tudo, que para mim eu tinha que cruzar a cidade para ir para a Biblioteca Central, eu saía de Praia Grande, pegava um ônibus para Lapa, da Lapa eu ia andando para a Biblioteca Central, para ler, e eu não sabia o quê, não tinha quem me dissesse, eu tinha fome, eu tinha vontade de leitura, e não tinha ninguém para me dizer o que era aquilo, e nem me orientar. Hoje os jovens têm acesso a tudo ao alcance do dedo, mas também a informação acaba sendo pulverizada. E a gente passou por uma fase agora perigosa, eu espero que aqui, mas a gente passou, que elegeu algumas autoridades no mundo, por conta de fake news. Então, quando a gente aprende a ler, a gente não cai em fake news. Quando a gente consegue, quando a gente compreende o mundo com um olhar crítico, a gente não é ludibriado facilmente. Então, a leitura, ela amplia seus horizontes, né? Como jovem que possa, porventura, ter acesso a esse vídeo, é importante que ele saiba disso, que ter acesso a tudo é importante, mas ele precisa buscar conhecimentos confiáveis para saber, para ter opção de escolha. Porque quem não tem leitura não tem sequer opção de escolha. É o que botarem para osmose. Esse é um dos problemas que nós temos aqui. Olha, como eu sempre faço no Instagram, que 1 hora só para conversar é muito pouco. Sem dúvida. É muito pouco, porque são vários assuntos. Café, arte com cultura. Nós estamos voltando, mas não esqueça de deixar o seu coraçãozinho aqui na nossa live, deixar o coração, e também dar um pulinho, aquele famoso pulo, lá no YouTube, e procura o canal Café Arte com Cultura. Café Arte com Cultura, onde você vai se inscrever automaticamente, claro, apertar o sininho para que você possa receber as informações naturalmente. Café Arte com Cultura, você vai simplesmente encontrar lá no YouTube. E aqui no Instagram, nós simplesmente vamos dar sempre a continuidade da nossa conversa, porque muito só realmente não dá certo, é muito pouco. E o Júlio, escritor, é uma pessoa que conhece muito bem os trabalhos. Júlio, você simplesmente estava preparando o lançamento do próximo livro, Radiografismo, e também outros poemas, né? Também poemas, né? E você estava preparando. Mas me diz uma coisa, radiografismo, o nome, a colocação, essa junção de palavras, me explica. Pois é, pode ser que seja um neologismo, pode até ser que não seja, pode até já existir, mas é em cima da ideia de uma radiografia. Radiografia, a gente vê o nosso interior. Então, radiografismo é um poema que nasceu primeiro, antes da ideia do livro, até aqui um pouquinho dele. O Radiografismos, ele é um poema que é como se fossem várias radiografias internas. E ele fala muito da ideia do esqueleto humano, como nossa estrutura, como a presença da morte dentro da gente. E, curiosamente, então o nome do livro é Radiografismos e Outros Poemas de Vida e Morte, porque era um livro que vem amadurecendo há uns 3 anos, e estava me incomodando muito essa coisa. Eu queria falar sobre, porque a gente tem a morte como um dogma, não pode falar, e eu sempre tive essa necessidade. Eu digo, não vou falar da morte quando ela já... Eu não sei se ela está na esquina, como diria Raul Seixas, em alguma esquina me esperando, ou se... Ainda bem que eu não estou saindo muito.
Mas ela faz parte do cotidiano de todos nós, é a única certeza que nós temos. Então eu fiz um poema falando disso, eu dialogando com o meu esqueleto, como o símbolo da morte dentro de mim, a presença da morte. E mais uma vez aconteceu uma curiosidade, que eu acho isso extraordinário. Quando eu fui conhecer, depois que eu já tinha feito o radiografismo, meu livro já estava 60%, 70% pronto, o livro, e aí eu fui conhecer, numa viagem com José Inácio, ele me mostrou um áudio sobre o livro o último livro de Ferreira Goulart. E ele tem um poema que ele fala do osso, da coxa dele. Ferreira Goulart, pouco antes de morrer, ele estava falando do osso, da presença do osso, como, né? E num diálogo parecido com o meu, com a ideia que eu tive, né? Totalmente diferente, ele vai para um lado, eu para o outro, mas a temática era a mesma. Era ele dialogando com o osso da perna e eu dialogando com o meu esqueleto. Então, para você ver como existe essa afinidade com a poesia de Ferreira Goulart. Então, radiografismos é isso. Eu posso até ler um poema denso, é um poema denso, forte, meio esquisito, mas eu gosto muito, viu? Radiografia. Inclusive, estou musicando ele com alguns amigos, com Ângelo Arthur, em Salvador, Ricardo Borges, músicos de mão cheia em Salvador. A gente vai fazer musicar aqui esse poema. Radiografismos. Café, arte com cultura. Esqueleto meu, segue reto tua rota, sombra minha, a luz interior, espelho por dentro dos olhos do mundo, face da morte nas subestações da infância, perspectiva concreta do efêmero que sou, companhia constante pelas mucosas dessas ruas passageiras, e nas minhas entranhas, vísceras que te moldam, tão impregnadas de vida e tão estrangeiras, ao teu pragmático teor inanimado. Osso duro de ruir, tijolo, cimento e medo de cátedras e catedrais, alvenaria do que navega em mim, lembrança ambulante do porvir herdado, cala-te em teu riso gélido, irônico, escancarado, de sepultos antepassados. Ameaça pirata da hora incerta, com a flâmula prestes a subir o mastro. Ouvida, meus miolos, teu recheio de neurônios decadentes, veda teus ocos olhos secos sem íris nem retina, cerra-me o labirinto do estalar da dança das articulações, concerto perene de martelo em bigorna, ecos certos nas engrenagens deste instante. No compasso do cerebelo, tão mais breve que os cabelos, amacia teus passos, mas não estanques por nada, e com tua ausência necessária, sempre tão perto e tão distante, segue constante tua marcha claudicante. E abandona como um pôr descaso minha alma errante, tão leve em silêncio gritante, almejando ânimo em teu rastro, na alegria da displicência, como um pinto no lixo, ciscando breve neste festim, sem peito de aço. Café, arte com cultura. A escrita, a colocação perfeita, magnífico. Isso me diz uma coisa, o que levou você a escrever essas belas palavras? Foi uma luz? Me explica isso aí. Olha, eu entendo. Há quem diga, o próprio Ferreira aí, tem gente que defende, diz que a poesia ela existe, ela está no lugar e é pescada, ela já existe por si própria. Eu acho que pode ser que aconteça isso, mas eu tenho certeza que cada poeta que vai encontrar essa poesia, eu acho que ele vai ver de uma forma diferente. Ele vai interpretá-la de uma forma diferente. Então, eu acredito que primeiro vem a inspiração e depois vem aquela coisa da transpiração, de passar tempos e tempos ajeitando as palavras, cortando, melhorando. Mas, na verdade, o radiografismo, esse especificamente, era uma coisa que vinha me incomodando há muito tempo, porque eu fico com insônia, eu já não durmo, eu já não... Sabe, eu fico andando na casa quando alguma coisa está para acontecer. Então, o radiografismo foi mais ou menos assim. Só que ele veio
ele veio numa primeira ideia, no primeiro insight, e depois eu trabalhei meses e meses, e tem mais. E cada vez que eu pego, assim, eu fico olhando, eu quero mudar de novo. É a síndrome do poema inacabado. A gente só termina um poema quando a gente... Por isso que eu tenho que publicar, porque senão eu fico louco. Aí eu que terminei. Que agora o leitor que reclame, que queira mudar, que faça o que quiser. Café, arte com cultura. Você está como presidente da Academia de Letras de Jequié e administra também a Biblioteca Luiz Neves Contrim do Museu Histórico da cidade. São um trabalho, uma responsabilidade muito grande. E como é que você está conseguindo fazer essa? Presidente, comanda, que escreve, como é que a cabeça fica? Na verdade, aí eu acabei matando 2 coelhos com uma cajadada só, porque eu, como membro da Academia de Letras, que me sinto muito feliz por ter sido acolhido pelos colegas, por grandes nomes, né? Que a Academia de Letras de Jequié, primeiro, eu estou na terra de Wally Salomão, né? O Wally não participou da academia porque ele disse que ele não participaria, o Wally meio anarquista, então ele disse assim que eu não participaria de um clube que me convidasse como membro, porque ele era muito avesso, inclusive ele nunca se entendeu como tropicalista por isso, porque ele era avesso a grupos, embora tenha participado de tudo isso. Mas na Academia de Letras de Jequié a gente tem grandes nomes, como Ruiz Pinheiro Filho, professor Ruiz Pinheiro Filho, um dos grandes poetas da atualidade, contemporâneos, né? Temos o próprio José Inácio Vieira de Mello, um dos poetas da Academia de Letras de Jequié, o dicionarista Dermival Ribeiro Rios, meu grande amigo e irmão, né? Que fez esse livro, eu que fiz essa capa, eu também dou uma de designer de vez em quando. Então, o pequeno dicionário brasileiro, mini dicionário brasileiro de Dermival Ribeiro Rios, ele fez vários outros. Baianês de AZ, de Dermival Rios, ó, tá vendo? Eu também fiz essa capa, fiquei feliz por ter feito essa capa aqui, ó. Baianês de AZ. Tem esse aqui também de Dermival Rios, síntese histórica de da cidade. Esse aqui de Márcia Rúbia, também colega nossa da Academia de Letras de Jequié. Márcia Rúbia, Procura-se a Poesia, eu também fiz essa capa, né? E assinei as orelhas. Então, tenho a honra de ter Laede Souza, que está em São Paulo, tem um projeto belíssimo de leitura com as crianças, aquilo que você falou, né? Maribel Barreto, Maribel recebeu uma homenagem como uma embaixadora da paz no Brasil, recebeu em Brasília uma representante baiana, não sei se é a primeira mulher baiana a ter essa representação. Então, o próprio, embora eu não me meta em política partidária, mas ele tem uma história incrível dentro de importância cultural. Ele, inclusive, foi governador quando foi criado o Teatro Castro Alves, foi fundado. O Lomanto Júnior tem uma história muito longa aqui em Jequié. Tem muitos nomes, Miguel Mencitieri, Maurício Bastos, que foi contemporâneo de Wally, artista plástico. Eu vou ter que parar por aqui, porque senão eu tenho que citar os 40 nomes, né? Os 40 membros, entre os que já passaram também. Então, o próprio Luiz Cotrim, que dá nome à biblioteca. Então, eu tenho uma honra muito grande em participar disso, e foram alguns amigos que me convenceram disso. Também sou meio avesso a grupos. Eu gosto de apoiar tudo que for construtivo, eu estou sempre nos bastidores, mas não me imaginava como membro da Academia de Letras, e muito menos como presidente. Mas, numa determinada ocasião, eu tinha planejado, eu tinha o plano A e o plano B, para escolher o presidente da Academia de Letras, e tínhamos
e nós nos reunimos no Museu Histórico de Jequié, na sala da biblioteca, onde eu trabalho. Por isso que eu disse que eu mato 2 coelhos com uma cajadada. Porque naquela ocasião, os colegas disseram, por que não você, Júlio? E aí eu disse, não, mas eu gosto de estar nos bastidores. Não, mas você trabalha aqui, tá, e eu sei que tem aclamação lá, o pessoal, eu acabei aceitando o convite para ser da Academia de Letras de Jequié. Então, era para eu ter passado para um colega. Aí a gente segurou. Já passado a alguém, porque eu não quero me reeleger, não. Quero que fique circulando. Eu gosto de bastidores. Eu gosto de estar apoiando as coisas nos bastidores. Aí eu tinha planejado o plano A e o plano B. O plano A não deu certo, o plano B não deu certo, eu não sabia que o plano C era eu. Acabou sendo ele. Café, arte com cultura. Você conduziu a diretoria de comunicação do município nos anos de 2009 a 2010. Esse ano você teve trabalho, não foi? Foi muito trabalhoso. Participei da administração por 2 anos do governo de Luiz Amaral. Eu, como funcionário do município, me convidaram para assumir talvez eu tenha sido, o único diretor, talvez, que não era afiliado a partido nenhum, que não me envolvia em política partidária, mas me convidaram, me convenceram que o projeto era interessante, participei por 2 anos e me dediquei mais aos vidas. Eu me dediquei mais aos vidas, fizemos vários vidas institucionais, com um olhar mais cultural sobre isso, e mostrando não só os trabalhos do município, como a própria cara do município, né? Foi um projeto que foi muito interessante. Tivemos grandes trabalhos, uns trabalhos muito interessantes. E a revista Muito Mais? A revista Muito Mais é de uma figura aqui chamada Coim, Eulálio Coim, e é um grande guerreiro, um grande batalhador. Então, ele sempre me mandava textos para eu fazer as revisões do jornal que ele tinha, Jornal Novos Tempos, e quando ele veio com esse projeto da revista, ele me convidou para assumir a coordenação editorial. Mas era um pouco conflitante, porque a revista ela é muito voltada para o público empresarial. Então, o proprietário, ele pedia as propagandas, e eu brigava, embora ele me pagasse por isso, mas eu brigava para colocar conteúdo, né? Então, sempre coloquei alguns textos interessantes, coloquei alguns amigos, tivemos a participação do Marla Matos, que está nos Estados Unidos, também com alguns artigos. Então, consegui colocar algum conteúdo interessante para a revista. Abriu o leque da revista também, né? Exatamente. Eu dizia que se só tiver propaganda, nem o empresário que está anunciando vai ter interesse em ficar vendo uma revista que só tem propaganda. Embora seja uma revista de grande, uma boa circulação, um material muito bom, editado por meu amigo Léo Cezimbra, da Next Media. Então, um trabalho feito com muito carinho, muito, muito bom mesmo. Quero mandar um abraço para o amigo Nininho, Bozo Macedo, aí, o Denilson, de Salvador, que está ligado aí. Nininho, Denilson, seja bem-vindo. Adolescência. Grande Nininho. Obrigado pela presença. Agora me fala, Tribos do Rock. Me fala aí. Como eu contei um pedacinho ontem, né? Foi um programa que chegou à primeira rádio comunitária aqui na cidade, a 105 Jequié, FM, que hoje está coordenada por Brito Ferreira, meu amigo Brito, Ricardo Brito, que também é diretor de turismo aqui em Jequié. E quando chegou essa rádio, eu peguei, fiz um projeto, levei embaixo do braço e disse que eu queria fazer um programa. E os loucos lá, eu não sabia que ia dar certo e deu certo. Os loucos lá abriram as portas para mim, eu acabei passando mais de uma década fazendo esse programa. O Nininho acompanhou, o Murilo Hollenberg era meu correspondente de Salvador, ele estava por lá, aí dava as notícias do que estava acontecendo no litoral. E sempre faço questão de dizer, Tribos do Rock é no plural, porque a minha proposta era
embora eu tenha minhas preferências, era abranger todas as vertentes do rock and roll. E eu posso lhe dizer que até Luiz Gonzaga eu coloquei no Tribos do Rock, porque um cara que canta uma música como Gonzaga, que chegou e fez assim, escreveu: o cangaço continua de gravata e jaquetão, sem olhar, sem chapéu de couro, sem bacamarte na mão, e matando muito mais, cheio de lampião. Então, um cara que canta um negócio desse, Luiz Gonzaga cantou isso, eu não poderia deixar de dizer que é rock and roll, né? Que para mim rock and roll, antes de ser um estilo musical, antes de tudo é atitude. Então, rola de tudo no Tribos do Rock. O pessoal achava estranho. Às vezes eu abria com Ramones, às vezes eu abria com Novos Baianos, e por aí vai. Eu passeava por várias vertentes do rock and roll. Olha, um abraço para Chau aí, viu? Chau tá aí. Chau falando de Tribos do Rock. Mas como você realizou por 4 anos a Estação Poesia, em parceria com o poeta e jornalista José Inácio Vieira de Mello. Hoje, na atual conjuntura, quando passar, claro, essa pandemia que nós estamos, eu digo que a pandemia e pandemônio que nós estamos passando. Pandemia e pandemônio. Pandemia e pandemônio, né? Porque é complicado. Nós estamos vivendo as coisas mais loucas em pouco tempo. O mundo deu uma reviravolta, mas tudo bem. Depois que passar tudo isso, quais serão os seus próximos passos, projetos? Claro, vai continuar sendo presidente da academia, não tem para onde correr. Já bateram o martelo de novo, antes de ter a votação. E o museu tem espaço que também pode ser agregado, também parte de leitura que possa ajudar também no andamento do crescimento também no museu. Uma leitura que pode ser feito, como o Bastião falou do projeto do café, que também poderia ser juntamente com a parte de leitura. O café, você pode estar sentado tomando um café lendo um livro. Fazer um café museu, né? Então, é uma coisa que seria bom. Um vai estar ajudando o outro, vai ajudar a cultura e vai estar ajudando também o museu, não só as pessoas ir para lá, também para pegar o livro e ler. Também não é só pegar o livro, como eu já vi assim, né? Não, ser assim e lendo. Se você bota o livro assim, você não está lendo nada. Quando você está lendo aqui, você está lendo. Então, o problema todo é incentivar. E ler assim, corre o risco de ler assim, porque não está vendo nem o mundo e nem um palmo à sua frente. Sim. Ainda tem esse porém, né? Porque acontece, vai fortalecendo que os estudantes da cidade passem a ir mais ao museu e também pegar o livro para ler. São 2 pontos positivos que pode ser feito com você é a pessoa indicadíssima em relação à leitura, e o Varjão em relação ao espaço do museu. Então, são coisas importantes que eu estou dando a minha contribuição aqui em pensar também e passar essas informações. Não adianta você pensar e ficar calado. Eu acho que nós temos que pensar, se surgir uma luz, vamos passando adiante. Mas o seu último trabalho, você fez em quanto tempo? O último trabalho? Sim. Em que sentido? No caso que você não lançou. Foi em quanto tempo? Ele não lançou ainda vai lançar. Você está falando do Radiografismos? Olha, eu não tenho um tempo certo, porque ele vem amadurecendo há uns 3 anos. Essa proposta vem amadurecendo há uns 3 anos. Tem que sair a qualquer momento. O anterior pode ter uns 10 anos para sair. Como eu lhe falei, eu sou mais rápido para fazer outros. O
como fiz a capa aqui do Dermival, como fiz algumas capas e assessorei, apoiei alguns amigos. Mas o meu trabalho, realmente, ele demora amadurecendo. Na gaveta, eu digo que tem que ter um distanciamento, tem que botar na gaveta, dar um tempo, esquecer, depois volta, aí reencontro como velhos amigos. Agora eu queria falar do museu. O administrador que entender isso, o museu é um prédio maravilhoso, que foi a antiga escola Castro Alves, de Jequié, né, o Grupo Escolar Castro Alves, e é um prédio belíssimo, e qualquer administrador deveria pensar como a menina dos olhos dele, porque é uma grande, além de ser um imóvel belíssimo, extraordinário, no centro da cidade, as pessoas, as crianças, quando entram lá, os adultos, os idosos, ficam maravilhados com tanto o próprio prédio, que é a peça mais importante que a gente tem, como as diversas, o acervo. E Varjão vem desenvolvendo um trabalho extraordinário. Varjão é um museólogo formado, e vem desenvolvendo um trabalho belíssimo lá, e a gente sempre em parceria. Então, ele tem esse projeto aí, o Café Literário. Eu já vinha fazendo o Estação Poesia, que tem Inácio, há alguns anos, e só que o Estação Poesia era para ser, pelo menos mensalmente, mas o que Varjão gostaria realmente é de um trabalho semanal, pelo menos, para realmente atrair um público, para fazer essa interação com o público. O Estação Poesia, a gente trouxe grandes nomes, como eu falei ontem, Salgado Maranhão, Cacau Novaes, Yolanda Costa, Alexandre Brito. Alexandre Brito, ele, como poeta infantil, ele é um poeta, tem vários livros, mas como poeta infantil mesmo, com livros infantis, ele já vendeu mais de 500 mil de exemplares, Eu trouxe para o Museu de Jequié para 80 pessoas, 70, 80 pessoas assistirem gratuitamente. Então, a gente estava começando a formar uma plateia nesse sentido. Algumas pessoas não perdiam uma edição do Estação Poesia, e o museu tem me dado essa oportunidade de trabalhar com a poesia. Também temos o Cine Clube, que começou a funcionar no museu, que é uma iniciativa de vários amigos nossos, como o Ribeiro, e vários outros colegas nossos. Então, a gente tinha a ideia de fazer um cineclube, pegamos lá, solicitamos autorização, e o auditório passou a ser o nosso local de encontro dentro do museu. Então, o museu ele tem essa polivalência, ele pode funcionar de várias maneiras, e tem crianças que vão lá com as escolas, e depois eu digo, agora tragam seus pais. Encontrei uma colega minha, aí uma amiga minha do curso de letras, e aí eu disse, apareça lá no museu e tal. Aí ela disse, meu filho já foi, eu ainda estou devendo. Eu digo, então, eu sempre digo às crianças para trazerem os pais. Então, tem sido extraordinário. E tive também uma grande oportunidade, muita responsabilidade, mas eu creio que fiz jus, né, a essa responsabilidade, que foi a exposição em homenagem ao Wally Salomão, em 2017. Tivemos, pode aí confirmar aí, eu acho que tivemos mais de 9 mil visitas, contando com muitas crianças, muitos estudantes. Trouxemos o Omar Salomão, filho de Wally, ele adorou a exposição. Fizemos mesa redonda. Foi incrível, foi uma experiência extraordinária. E Jequié passou a conhecer um pouquinho mais do museu, e principalmente sobre o próprio Wally Salomão, que as pessoas não conheciam a importância. Para dar uma ideia de quem é o Wally Salomão, porque muita gente não sabe, o Wally foi gravado por Caetano, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, o Rapa, Paralamas do Sucesso, Luiz Melodia, Adriana Calcanhoto, e por aí vai. Tem dezenas de pessoas gravaram. Zé Cabaleiro. Não tem nem o que dizer, né? Pois é. Não tem palavras.
Vamos ouvir mais uma poesia sua? Vamos nessa. Vamos para... Em 2016 para 2017, eu tive um problema, descobri que estava com diabetes, perdendo o dedo do pé. E fui internado. E quando eu estava internado, eu fiquei lembrando de uma fotografia da minha infância, e fico pensando, inclusive, nessa ocasião, com essa pandemia toda, as pessoas, o que estão passando nos hospitais, porque naquela ocasião o hospital estava, o Prado Valadares, inclusive, estava em reforma, e eu me senti como se eu estivesse num hospital de guerra. Porque um quarto que era para ter 4 pessoas, tinham 7, o corredor lotado, e os guerreiros da saúde lá, trabalhando, a grande maioria com todo afinco, com toda a responsabilidade. E nessa ocasião eu fiquei lembrando da infância e pensando também na morte, que mais uma vez reincide no meu livro Radiografismos. Então eu fiz esse poema pensando num retrato de minha infância, ao pé da igreja de São Francisco, eu, criancinha, com meus irmãos, e uma fotografia linda, retrato em P&B. Café, arte com cultura. Nas mãos opacas deste amanhecer ruminado, um vislumbre em P&B, do alto da colina enrugada, insiste, ao me ver, na íris verde da lembrança, retido num templo de pedra da infância. Entre trevas e luz, o pincel do tempo retoca, oxida a prata, e a moldura que entorta parece bem mais nuvens desgastadas, rachaduras na paisagem, raios lentos de passagem, rasgam o vento, rompem galhos secos, membros rotos, estáticos, segredos. E o ar quente cinzento, varrendo sorrisos estáticos. Nem tanto dano assim, no preto e branco se faz, mais amarelecida a memória, mais vibrante o dia dourado, traquino, de chimbra, que o azul piscina me traz. O início da escalada, na escada de 5 meninos, Ana, Nenê e Nino, o primo Granfino do Rio, e o caçula descalço, franzino, sem blusa, sem medo, sem tino, ensaia o destino tão áspero, deste frio leito vazio, mais desbotado que o chão, de pedras, de fogo, de espinhos. Júlio Lucas, retrato em P&B. Ô, Júlio, me diz uma coisa, fala sobre a pausa para a poesia. Esse é uma... Eu tenho um blog chamado Miscelânea, só que está parado, já tem uns 8 anos, mais ou menos parado. Eu perdi a senha e também perdi o gosto, mas eu pretendo voltar a qualquer momento com Miscelânea. E dentro do Miscelânea tinha um espaço para entrevistas escritas, que se chamava Papo Online, papoonline.com, alguém, e tinha um outro chamado Pausa para a Poesia. Então eu trouxe tudo isso de volta, eu pretendo fazer algumas lives chamada Miscelânea, e dentro disso eu tenho soltado algumas pausas para a poesia. Depois você pode até dar uma olhada no meu Instagram. Então eu fiz pausa para a poesia com vários, Murilo, inclusive, as coisas, Lote, Benfield, colegas lá do museu, sempre fazendo algum leitura de poemas meus e autores consagrados, contemporâneos, autores consagrados. Já fiz de Salgado, Maranhão, fiz de Orlando Costa, de Inácio, fiz várias figuras, Braulio Tavares, e alguns meus também. Então, estão soltos aí. Eu pretendo voltar como um dos quadros dentro de um projeto chamado Miscelânea, que eu estou ainda criando coragem para entrar nessa história de live como você. Café, arte com cultura. Você vai se inscrever e automaticamente você vai clicar no sininho. O Júlio Lucas, acho que ele deu uma caída aqui, mas agora está voltando. Lembrando que o Café Arte com Cultura, ele vai ser todos os finais de semana,
vai estar tendo um Café Arte com Cultura. O Júlio Lucas, eu estou verificando se, eu acho que deu uma queda, ele falou muito bem dos trabalhos dele, isso é muito bom. Olha, ele realizou por 4 anos a Estação Poesia, em parceria com o poeta e jornalista José Inácio Vieira de Mello. Os saraus litero-musicais apresentaram nomes reconhecidos nacionalmente, como Salgado Maranhão, Alexandre Brito, Osmar Salomão, Cacau Novaes, Márcio Cacunda, Henrico de Miceli, Joãozinho Gomes, Tiago Anur, Eliquim Rufino, Chico de Assis, entre outros. Ele foi curador da exposição pública Waiki Algarravais, Janela de Marinette, em homenagem ao poeta Wally Dias Salomão. E eu vou dizer uma coisa para você. Quem tem um gabarito desse, não precisa dizer mais nada. Júlio Lucas, foi um prazer imenso fazer essa live com você. Espero ter uma nova oportunidade de fazermos ela mais cedo. Quem sabe um dia de tarde, numa folga que eu esteja, para que possamos falar de mais oportunidades. Para todos vocês, uma boa noite. Café Arte com Cultura fica por aqui. No próximo sábado, teremos mais informações. Um abraço para vocês e fique com Deus. Café Arte com Cultura.